Olá pessoal, professor Tomás Aquino aqui com vocês nas nossas aulas de geografia. Um forte abraço a todos vocês. Vamos lá, vamos dar sequência ao nosso trabalho aí, falando sobre todo aquele processo do ciclo da água. E hoje nós iremos tratar a água e a erosão do solo. Vamos entender um pouquinho essa ideia, esse conceito de erosão do solo. Prosseguindo, pessoal, a gente tem que entender que o solo ele é como se fosse um organismo vivo. Ele nasce, cresce e também corre o risco de morrer, né? E nós vemos aí o processo erosivo. Ele é um processo natural, acontece naturalmente, ou seja, agentes exógenos, ou seja, agentes externos do ambiente, eles vão causar o processo erosivo. Quais são esses agentes exógenos, esses agentes externos, né? São o vento, a água, a ação humana, entre outros. Então eles vão causar esse processo de desgaste, de retirada de sedimentos, de partículas, de pequenos pedaços ali, para levar para um determinado local, para rios, né, para as planícies, dos planaltos para as planícies, das partes mais em declive para as partes mais baixas e assim por diante. Então esse é o processo erosivo. É um processo natural, causado por esses elementos que a gente falou, esses elementos, vamos gravar esse nominho, exógenos, ou seja, esses elementos externos ao ambiente, que é o vento, a chuva, a água e assim por diante. Ok? Então olha lá, erosão é o processo natural de transporte e deposição de materiais do solo e das rochas, geralmente relacionado ao intemperismo. É um conjunto de ações químicas, físicas e biológicas, né? Por exemplo, o vento causa a relação desse temperismo, a ação do ser humano, a ação da chuva, a ação do calor. Então são processos intempéries, do temperismo, que vão causar esse desgaste, que por sua vez está relacionado à desagregação e decomposição do solo e das rochas. E aí a gente tem uma imagem, né? Essa imagem ela está demonstrando justamente um processo erosivo, causado aí a gente observa aqui uma grande cavidade no solo, demonstrando um processo erosivo. E a gente vai entender o nome desse processo erosivo com o passar das nossas aulas. Prosseguindo, vamos lá. Olha aqui, nós temos aí também a água, né? A água como um agente erosivo. A água como aquele agente, aquele elemento que vai causar esse desgaste, esse transporte, essa deposição de sedimentos, de partículas, de partes do solo para determinado local. Tudo isso aqui são causados, essas erosões são causadas justamente pela água, por esse agente. Beleza, pessoal? Aqui a gente observa que seria a água como um agente erosivo pluvial. Pluvial vem de quê, pessoal? Da chuva, né? Então não vamos confundir com o fluvial, que é dos mares, dos rios, né? Aliás, dos rios, e o pluvial vem da chuva. Então aqui, processo erosivo causado pela pluviosidade, ou seja, pela ação das chuvas. Aqui sim é fluvial. O processo erosivo, que a gente pode observar aqui direitinho, é causado pelos agentes fluviais, ou seja, por rios. E aqui marítimo, agente erosivo marítimo causado justamente pela água do mar, pelos mares. Você perceba o seguinte, que ela vai comendo, corroendo, levando, transformando, né, aquele processo, aquele pedaço, aquele sedimento, transportando esse sedimento para lá, nesse processo de erosão. E aqui o gelo, o degelo, ele vai causar também o processo erosivo também de uma determinada localidade. Então a água é um dos principais agentes erosivos do relevo. Lembrando aquela questão de relevo que a gente entende, né? Planalto, planícies e depressões, ok? Seja devido à ação da água, da chuva, pluvial, dos rios, fluvial, dos mares, marítima, ou glaciação do degelo das calotas polares, assim por diante, daquele degelo que vai causando o processo de transporte, de retirada daquele sedimento, daquelas partículas, daquelas partezinhas do relevo. Beleza, pessoal? Pegamos a ideia, vamos continuar. Prosseguindo. E aí você observa aqui um processo erosivo bastante interessante. O sulco, pessoal. O que seriam os sulcos? Seria aquele suco que a gente toma de vez em quando, na hora do almoço, na hora do lanche e assim por diante? Não. É o sulco aí como uma denominação aí geográfica, né? Geograficamente falando, né? Um termo da geografia justamente para
demonstrar, falar, relacionar justamente esse canal, essa pequena canaletazinha, vamos chamar assim, essa pequena canaletazinha, esse pequeno espaçozinho assim, esse pequeno cursozinho de águas causadas por um agente erosivo. O que seria esse agente erosivo? Seria a água. A água causaria esse processo aqui de desgaste, de erosão, de deposição, de transporte de sedimentos, de partículas, de partes aí do terreno. Beleza, pessoal? Observe bem direitinho nessa imagem, que eu vou fazer uma pergunta para vocês já referente a ela. Então vamos lá. Então, erosão em sulcos ocorre quando o escoamento da água sobre os solos intensifica o seu desgaste a ponto de formar pequenas linhas ou cortes no terreno. Geralmente esse é o princípio da formação de erosões mais graves em áreas de declive. Áreas de declive que a gente está falando justamente aquelas áreas inclinadas, né? O que causa esse tipo de erosão chamado sulco? Sulco é esse canal, essa canaletazinha que a gente pode observar aqui. Sulco é causado geralmente pela pluviosidade, pela água das chuvas, né? Pela ação aí da chuva, ela vai causando. Perceba-se uma coisa bastante interessante aqui nessa imagem. Aquilo que eu falei para vocês que ia perguntar para vocês. O que vocês estão observando aí? Você observa esse terreno, esse solo aqui, ele está nu, ele está pelado, ele está totalmente desprotegido. Ele foi retirada toda a sua vegetação natural. Não tem árvores, não tem arbustos, não tem gramíneas, não tem grama nele. E essa vegetação, essas árvores, elas são importantíssimas para a preservação, para a proteção do solo. Porque vem quando acontece o processo, a chuva natural, que vai cair ali naquele ambiente, o que vai acontecer? Ela vai cair e vai se chocar diretamente com o solo. Isso vai fazer o quê? Vai promover, causar cavidades, ou seja, buracos, né? É o chamado estoque. Quando se cai aquelas gotículas ali, diretamente no solo, com uma grande força, com um grande impacto, ele vai causando buracos, frestas e causando justamente o sulco. Esse pequeno canalzinho, essa pequena canaletazinha que a gente observa aí, certo? Então, essa ação aqui erosiva é causada justamente por essa área que está desprotegida, não está com a sua proteção natural, ou seja, não está com árvores, com arbustos, com gramíneas, com gramas, ou seja, aquela vegetação que vai proteger o impacto da chuva diretamente no solo. Porque se você tem uma árvore, quando a chuva, as gotículas de água, quando caem em forma de chuva, elas vão primeiro receber o impacto do quê? Das plantas, né? As plantas receberão primeiro esse impacto. Isso aí vai absorver essa pressão que ela vai fazer no solo. Isso aí vai diminuir esse tipo de erosão aqui. Beleza? Prosseguindo. Outro aqui. Aquela imagem que a gente viu, os sulcos, ela leva a um tipo maior, a tipos maiores de erosão. Como, por exemplo, as ravinas, que são essas frestas, essas rachaduras aí bem maior, na faixa de 50 centímetros ou mais aí de profundidade, e vai se alargando. Perceba-se novamente que o solo está desprotegido, está nu, está pelado, está sem a sua proteção natural. É a mesma coisa que você sair no vento, na chuva, no sol, sem a sua camisa. O que vai acontecer? Você está desprotegido e isso aí vai causar algum dano na sua pele. É a mesma situação aqui do solo. Ela está desprotegida, quando vem a ação da chuva, ela vai fazer essas cavidades aí, primeiramente com o sulco, depois a ravina, aprofundando mais. Isso pode, se não for resolvido, até aqui tem resolução. O que você pode fazer para resolver essa situação aqui? Você planta árvores, uma vegetação nativa. Por que nativa? Porque ela já está adaptada ao solo, ao terreno, tudo mais, ao redor dela. Geralmente bambu, que é uma vegetação que é bastante interessante, que ele tem uma profundidade grande da sua raiz, que ele não precisa de tantos nutrientes para poder se produzir e tudo mais, e ele é bastante resistente. Então ele vai ajudar a segurar, aí, a travar, a impedir o aumento dessa área aqui da ravina, beleza? Se você pode plantar também outros materiais, outras plantas orgânicas que elas vão sendo depositadas ali, vão fechar essa brecha aqui, esse buraco aqui, impedir a ação da ravina. Ou seja, você tem que fazer um reflorestamento nessa área aqui próxima à ravina para impedir que isso venha aprofundar, alargar mais esse processo. Então, ravinas é quando a água das chuvas, com o tempo, vai abrindo cavidades maiores ao longo da declividade do terreno. Lembrando que a água vai cair, ela vai descer naturalmente
até o curso de um rio. Beleza, pessoal? Prosseguindo. E por fim nós vemos aí a vossoroca. Esse aí foi causado por aqueles dois processos que a gente viu anteriormente. Os sulcos, aquela cavidade inicial ali, promovida pela chuva e pelo desmatamento das áreas. Geralmente, esse desmatamento das áreas são feitos para o quê? Para a agricultura, para o desenvolvimento da agricultura e também para a criação de animais. O que vai acontecer? O solo vai estar sem a sua proteção e vai sendo pisoteado ali pelos animais. E aí vai deixar o solo compactado. Quando vier a chuva, ele vai ficar mais fácil para ser transportado, ou seja, para ser levado aí pela água da chuva, pela enxurrada. Ok, pessoal? Nós temos aí, isso aqui já é um estágio bem avançado. Geralmente, quando acontece isso, ele atinge o solo, ele atinge uma camada de água subterrânea, lençóis freáticos, e aí já não tem muito o que fazer. Nessa situação, ele para de aprofundar, mas ele vai enlarguecer, ou seja, essas cavidades aqui vão ser comidas. Isso pode acontecer tanto em áreas rurais, ou seja, no campo, como áreas urbanas, nas grandes cidades, nos grandes centros e tudo mais, e aí o que tiver em volta dele ele vai ser engolido. Se tiver uma casa próxima, ele vai ser engolido. Se tiver um carro próximo, ele vai ser engolido. Se tiver uma rua próxima, ela vai ser engolida, né? E assim por diante. Então deu para perceber aqui já é um processo praticamente quase inalterável, já dá-se para recuperar com muito trabalho, muito esforço, mas é bastante melhor recuperar antes, no sulco e na vossoroca, e nas ravinas. Beleza, pessoal? Então, vossoroca é um dos tipos de erosão causada pela escavação do solo, devido à ação da água canalizada que flui por um longo período de tempo numa ravina, depressão do solo produzida pelo escoamento da água. Ok, pessoal? Deu para a gente pegar essa ideia? Então é isso aí. Tem como resolver esse problema? Tem. Outros processos de engenharia, contenção, barreiras de contenção, quando você vai daqui para Recife, por exemplo, você vê ali nas encostas ali das ladeiras, das barreiras, você vê aquelas escadarias ali de pedras e tudo mais, aquilo ali justamente para conter os deslizamentos também. São processos parecidos que são feitos aí nesse local, impedindo aí a essa erosão aumentar, né? O processo de vossoroca aumentar aí. Beleza? Ficamos por aqui. Acho que deu para a gente entender. Exercícios que eu deixei na semana passada, a gente vai corrigir agora, pessoal. Olha só. Qual a bacia hidrográfica localizada no norte do país, que abrange 7 estados brasileiros? Quais são eles? Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Pará e Mato Grosso. É a bacia do rio Amazonas. Beleza? Qual a bacia hidrográfica que abrange os territórios do Paraguai, da Argentina e da Bolívia e os estados brasileiros do Mato Grosso do Sul? A bacia hidrográfica do Paraguai. Prosseguindo, qual a bacia hidrográfica que é a principal bacia da região Nordeste que abrange 7 estados? Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Goiás e Distrito Federal? A bacia do Rio São Francisco. Quarta questão. Qual a bacia hidrográfica que abrange os estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, onde há 25 milhões de habitantes, sendo 90% vivendo em áreas urbanas? É a bacia hidrográfica do Atlântico Sudeste. Prosseguindo, fica essas questões de hoje para a próxima aula, pessoal. O que você entendeu por vossoroca? O que é erosão? Terceira questão, o que podemos entender por sulcos e ravinas? Quarta questão, cite exemplos da ação da água como agente erosivo do relevo. Prosseguindo, fica essa mensagem para a gente, pessoal. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo. Veja que ao final das contas é tudo entre você e Deus, nunca foi entre você e os outros. Atribuído a Madre Teresa de Calcutá. Nossos referenciais, um forte abraço e até a nossa próxima aula. Valeu!